Oi, boa tarde. Em nome de Itaú Cultural, da diretoria, dos seus colaboradores, eu quero agradecer a presença de todos e de todas. Esse último dia de atividade do Princípios Inconstantes, o terceiro seminário internacional de jornalismo cultural, do Rumos Jornalismo Cultural. Nós vamos ter uma mesa agora, que também teve a curadoria da Raquel Bertol. Criatividade e narrativas é o tema. Para isso, nós convidamos o Cal Guimarães, que é o cineasta, artista visual, premiadíssimo. Humberto Werneck, todos vocês conhecem também, um dos grandes jornalistas brasileiros, escritor. E o José Castelo, também jornalista e escritor. Você sabe que no fundo, o Cal, ele trabalha com artes visuais, trabalha com cinema, documentarista, mas o Werneck e o José Castelo, eles têm a tradição do texto, né? Mas independente de ser texto ou ser uma mídia já tradicional, como o cinema, ou das novas mídias, como se costuma dizer, a questão é que narrativa tem de monte hoje, né? As possibilidades narrativas são inúmeras. Eu estava, há algum tempo atrás, o Juan Freire, que abriu, inclusive um dos convidados a abrir, o espanhol Juan Freire, do nomada.blog/Juan Freire, que abriu aqui o seminário, uma das pessoas que esteve aqui com a gente, ele tem um trabalho, por exemplo, na Bahia, em Cairu, com narrativas comunitárias, né? Trabalha com documentário, mas com narrativas documentárias ligadas a um problema de ecologia, né? Você tem narrativas as tradicionais, memorialísticas, históricas, hoje tem a narrativa sem a história, a narrativa conceitual. Então, as possibilidades narrativas são inúmeras, né? As práticas dessas possibilidades são inúmeras. E nós temos aqui, pegando um símbolo de uma conversa que eu tive outro dia com Humberto Werneck sobre essa mesa, 3 Sherazades, né? 3 capacidades narrativas. E eu queria começar, talvez com o Cal, usando até o título do seminário, falar assim, quais são os seus princípios narrativos, né? O que te impulsiona a narrar? Bom, boa tarde, prazer estar aqui no seminário de jornalismo cultural, meio peixe fora d'água, mas eu entendo o convite. Claudinei, eu acho que o que me impulsiona a querer narrar alguma coisa é alguma coisa que mexe comigo, né? Alguma coisa que me instiga na realidade vivida, né? E eu acho que as linguagens, assim, as narrativas, elas têm que ser elas são criadas assim com os artistas, ou os criadores, ou os jornalistas, de uma forma muito autêntica. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, você ser um pouco fiel ao que você tem a dizer. Ontem eu cheguei aqui em São Paulo e eu vi 2 filmes. Eu cheguei ontem, vi ontem do Godard, o último Godard, e vi hoje o último Coppola. 2 velhinhos cineastas, né? 2 gênios da raça, e impressionantemente cada vez mais instigantes, né? Cada vez mais fiéis às suas narrativas, né? Às suas linguagens, né? Construídas durante uma vida. O Godard, um filme absolutamente... parece que ele já não tem mais o que dizer, que parece que ele já foi até para lá do limite das investigações de linguagem, tudo isso, e o velhinho chega e te coloca, ou seja, te tira do lugar, né? Te tira do lugar da expectativa do narrado, né? Ou seja, ele te reinventa o tempo inteiro, isso é muito interessante. E o Coppola, de uma outra forma, mas também muito pessoal, né? Eu chorei o filme inteiro, assim, é um filme belíssimo, né? Esse Treto que entrou hoje,
ou seja, são duas narrativas absolutamente diferentes, né, que tem cada uma a sua força. Eu acho que é isso e cada um tem seus motivos para querer narrar, sim, né? No meu caso, assim, acho que a realidade, da mesma forma que o jornalismo, da mesma forma que né, muitas das expressões artísticas são fundamentadas ou baseadas na realidade, né? Eu aprendi muito, quer dizer, eu fui fazendo trabalhos artísticos em fotografia, em cinema, e fui, ao falar dos trabalhos, é que eu fui um pouco conhecendo um pouco aquilo que eu fazia, sabe? Porque para mim funcionava meio como uma entidade, sabe? A obra ou a narrativa, ela é quase que uma entidade que está fora de mim, que quer baixar. E eu sou meio um cavalo de santo para que essa entidade baixe. Só depois é que você reflete, intelectualiza a coisa vai sobre ela. acontecendo, eu acho, sabe? Acho que a obra é um pouco isso. É uma necessidade, parece que você tem que ter assim, uma capacidade de percepção dessa entidade que quer baixar e para atingir o outro, né? Ou seja, a comunicação é que é o fundamento disso tudo, né? Ou seja, é o meu interesse, o meu desejo de comunicar, né, para o outro. Então a ideia a alteridade, a ideia de trabalhar com a realidade sempre foi muito instigante para mim, ou com as realidades possíveis, né? E falando e pensando nisso de tantas vezes sobre o meu trabalho, sobre esses filmes, sobre essas obras, eu comecei a perceber uma espécie de forma, ou fórmula, assim, que eu meio que inventei uma metáfora para dizer dela, né? Se você imaginar a realidade como uma superfície de um lago, você tem 3 formas que você pode se relacionar, né? Se aproximar desse lago. Ou você fica sentado na beira de um barranco, né? Como um bom mineiro, contemplando, né, a realidade e deixando que esses fluxos de estímulos cheguem para você através dos sentidos, né? Através do seu olhar, através do que você escuta. Ou seja, seria uma forma mais contemplativa, né, de se relacionar com a realidade. Ou uma segunda forma seria você pegar uma pedra como um conceito ou uma proposição e julgar no lago, na realidade, né? Essa pedra seria uma ideia, digamos assim, uma proposição para que uma coisa de causa e efeito, para embaralhar, né, essas águas desse lago. Eu acho, e tem trabalhos muito variados que eu fiz que são muito fundamentados nessa forma de relação com a realidade. Por exemplo, Rua de Mão Dupla, que é um trabalho que eu fiz, que eu peço pessoas para trocarem de casa durante 24 horas, pessoas que não se conhecem, né? E elas ficam ali e cada uma leva uma câmera de vídeo para filmar essa casa desse outro ausente, né? E depois eu faço um retrato filmado de cada um, né, o dono da casa, e um depoimento desse visitante sobre quem eles imaginam que seja essa outra pessoa, né? Isso, por exemplo, é uma forma, virou um filme que eu fiz para a Bienal de São Paulo, uma instalação, depois virou um filme. E foi muito interessante esse trabalho, porque ele lida justamente com essa ideia do dito, né? Você dizer algo de si ou dizer algo do outro, né? Ou seja, através de uma ideia, de um conceito, eu fiz um filme onde eu não filmei nada, né? Os personagens é que filmaram, e você chega na tela, vou só explicar um pouco como é o filme, só para vocês entenderem. O filme é dividido em 2 telas e você vê a casa, digamos, de um arquiteto e um engenheiro que trocaram de casa. A casa do arquiteto filmada pelo engenheiro e a casa do engenheiro filmada pelo arquiteto, né? E depois você vê os 2 rostos, falando um parado olhando para a câmera sendo filmado e o outro falando quem ele imaginava ser essa outra pessoa. Ou seja, tem 3 elementos nessa relação que te fazem aproximar do personagem, né? Ou seja, a ideia do jornalismo é justamente isso, né? Aproximar de um personagem, né?
E essa fórmula, por exemplo, que seria uma forma, digamos, propositiva, né, de chegar a esses personagens, esses 3 elementos seriam o quê? Primeiro, a casa de cada pessoa, a casa do arquiteto ou do engenheiro, que revela muito do personagem, né? Um segundo elemento seria o olhar dessas pessoas que filmaram, né, essas casas, que são geralmente amadores, mas é impregnado de linguagem esse olhar, né, de quem filma, assim, mesmo sendo amador. E um terceiro elemento seria uma coisa muito interessante, que é quando você fala do outro, você fala muito mais de si. Né? Assim, eu acho isso, porque geralmente nos filmes documentais e tal, você pergunta algo a alguém ou sobre alguém, né? E geralmente quando você pergunta algo para uma pessoa, essa pessoa tende a se proteger, tende a mentir um pouco, a disfarçar ou mascarar. E quando ela fala de outro, ela revela muito mais seus preconceitos, suas coisas e tudo mais. O Oscar Wilde que tem uma frase, né? A crítica de arte é a mais pura forma de autobiografia. Exatamente. É isso. Então, assim, falando um pouco de linguagens e narrativas inventivas que a gente pode ter, né? Eu acho que isso é bem possível, né? De você sair do âmbito da arte para do jornalismo e inventar determinadas formas narrativas que sejam mais livres ou mais criativas nesse sentido. E a terceira forma de aproximar da realidade, que eu ainda não falei, seria você se lançar dentro de um lago, né? Que aí seria uma forma mais imersiva, né? De você, por exemplo, quiser fazer igual eu fiz um filme sobre um ermitão que vive na montanha, ou sobre andarilhos de beira de estrada, ou seja, você fica aí 15, 20 dias convivendo com essas pessoas e investigando esse universo, né? Então, eu acho que isso é bem, da mesma forma que o jornalismo lida com a realidade, eu acho que digamos, minha matéria-prima é justamente as realidades. O negócio é encontrar realmente a forma adequada, né, ou a forma que te interessa para conviver com ela. No caso, esses seus 3 princípios, essas 3 formas. Você pode pensar também numa pessoa que anda em cima, sobre o lago, né? Seria, digamos... Não é o seu caso, por enquanto. Tem um personagem assim, né, que andou em cima.